Pessoal, ó, como vocês podem ver aqui, né, os slides são bem completos, fala sobre conjuntos, operações básicas, sistema métrico, equação do primeiro grau, fala sobre bastante coisa, né? Mas eu vou ter que dar ênfase em fração, porcentagem, principalmente, que são os tópicos que com certeza aparecerão, bem como aí a nossa regra de 3 simples, ok? Aqui tem alguns exemplos de soma, né? Eu ia fazer aqui bem de soma e subtração, porque tem muita gente que esquece, às vezes, que na subtração pode aparecer números negativos, né? Mas são continhas bem tranquilas aqui para relembrar como faz conta com vírgula, contas de mais e menos com vírgula, multiplicação com números inteiros, com vírgula. E, pessoal, com essas operações básicas, né? E, claro, a interpretação sempre costuma ser um tópico muito importante. E uma das coisas que muitos alunos encontram dificuldades, né? Às vezes tem até um bloqueio matemático na hora da prova, lá o cara fica meio nervoso e problemas que seriam relativamente simples parecem ser muito complicados na hora da prova, né? Por exemplo, esse aqui, ó, questão de concurso, não lembro de qual concurso que era da FEPES, mas acho que era da ACT também. É um problema que está envolvendo aqui as operações de soma, subtração, multiplicação, aritmética básica, né? As 4 operações aplicadas em um problema. Olha só, eu optei então por ir direto para a questão, né? E conforme for aparecendo dúvidas, a gente pode trabalhar dentro da questão as dúvidas de vocês, tá? Fiquem à vontade para participar sempre que julgarem necessário. Eu acompanho aqui pelo celular, se alguém levantar a mão ou entrar em contato ali pelo chat. Beleza, olha só o que está acontecendo aqui. Um aquecedor esquenta 1,5 graus a temperatura ambiente de 1/4 a cada 28 minutos. Se a temperatura atual é 14 graus, quanto tempo levará para a temperatura chegar a 26 graus? Beleza. Tá? Uma situação aí que a gente está bastante acostumado aqui no sul do país. Um dia frio, que você vai ligar o ar-condicionado e quer que a temperatura ambiente eleve-se. Nesse caso, de 14 para 26 graus Celsius. E ele falou que a temperatura do ar-condicionado aumenta em 1,5 graus a cada 28 minutos. Beleza, então nós vamos ter que pensar assim, ó. Primeiramente, se eu quero sair de 14 e chegar em 26, o ideal é que vocês efetuem o cálculo 26 menos 14, para descobrir quantos graus Celsius você quer elevar a temperatura. Perfeito? 26 menos 14, né? 6 menos 4, 2. 2 menos 1, 12. Eu quero elevar em 12 graus a minha temperatura. Beleza? Então, essa primeira continha que a gente deveria fazer, uma continha de menos, para saber quantos graus você quer aumentar. De 14 para 26, eu quero aumentar 12 graus. Porém, eu posso pensar assim, esses 12 graus, eu vou aumentar eles de 1,5 em 1,5. Se eu fizer a divisão de 12 por 1,5, eu vou saber quantos intervalos de 1,5 eu preciso, né, para sair de 14 e chegar até 26. Quem é bom de lógica, quem tiver outro raciocínio pessoal, né, na matemática, aqui você sempre sabe que vai ter mais de um caminho para chegar na mesma resposta, tá? Eu optei por esse, pode ser que quando eu vou explicar essa questão de novo, opte por outro caminho. Mas, desde que chegue na resposta correta, tá valendo. Beleza? Eu vou fazer bastante continha nesse exercício, porque aí a gente já revisa conta de menos, conta de divisão, conta de multiplicação. Mas a ideia básica aqui é essa. Eu quero elevar 12 graus e 1,5 por vez. Então, eu vou dividir por 1,5. Professor, como é que funciona a divisão com vírgula? A divisão, quando tem vírgula, você vai ter que igualar as casas após a vírgula, né? Aqui eu tenho 12 dividido por 1,5. Então, quando você tem uma divisão com vírgula, é necessário igualar as casas após a vírgula.
E você sempre vai fazer isso acrescentando um zero. Acabou, pessoal. É só isso, ó. Eu coloquei um zero ali no 12, ficou 12,0. E agora 12,0 com 1,5, eles têm a mesma quantidade de casas após a vírgula. Quando isso acontece, eu faço a minha divisão como se a vírgula não existisse mais. Acabou, vírgula sumiu e não volta mais. Você vai fazer 120 dividido por 15, ok? Aí você vai ver quantas vezes o 15 cabe dentro do 120, né? Aí você vai começar a fazer alguns cálculos de cabeça. Bom, 115 vezes 10, aliás, 15 vezes 10 dá 150, né? Então é um pouco menos que o 10. Tu pode fazer vezes 8, talvez, né? 15 vezes 8, acredito eu, ali que vai fechar. Se vocês fizerem 15 vezes 8, vai ficar 8 vezes 5, 40. Baixa o 0, sobe o 4. 8 vezes 1 é 8. 8 mais 4, 12. Fechou certinho. Vai dar 8 aqui a resposta. 8 vezes 15 é 120. 120 menos 120 dá 0. É o resto da nossa divisão, né? Beleza. Professor, por que raios você fez essa conta? Para que serve esse 8? É a resposta? Não, não tem nada a ver com a resposta esse 8. Esse 8 aí significa que eu tenho 8 intervalos. 8 intervalos de 1,5 minutos. Aliás, de aumento, né, de 1,5 graus. E cada intervalo reflete em um tempo de 28 minutos, tá? 8 intervalos de 1,5, cada intervalo representa 28 minutos. Então, basta a gente fazer 8 vezes 28, ou 28 vezes 8. E aí a gente vai saber o total de minutos que passou. Se passou 8 intervalos e cada intervalo leva 28 minutos, está escrito lá no enunciado, basta multiplicar 28 por 8. Vamos fazer mais essa multiplicaçãozinha aqui, então. Aí praticamente acabou a nossa questão. 8 vezes 8, 64. Baixa o 4, sobe o 6. 8 vezes 2, 16. Mais 6, 22. Perfeito? Então passou 224 minutos. E agora você vai ter que saber, 224 minutos, em qual daqueles intervalos se encontra, né? É uma questão que envolve a continha de mais, de menos, tem uma interpretaçãozinha aqui razoável, mas ela não é fácil, né? Ela não é tão boba assim. No início pode parecer que é boba, né? Uma questãozinha simples, mas tem uma ideia bem legal aqui para ser trabalhada. E agora a gente vai ter que ver, ó, 224 minutos são quantas horas? Cara, uma maneira bem simples é fazer assim, ó, 60 mais 60 mais 60. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu estou vendo, somando de 60 em 60 minutos, porque cada minuto, cada 60 minutos eu tenho 1 hora, né? E aqui, se eu dividir 60 mais 60 mais 60, né, se eu dividir nessas 3 parcelas de 60, eu já vou ter 180 minutos. Isso aqui é o equivalente a 3 horas. Tá? Então eu já sei que é 3 horas e alguma coisa, né? O que já está fechando de acordo com as alternativas ali, que é 3 horas e alguma coisa. Mas, professor, não são 180 minutos, são 224. Perfeito. 180 para chegar no 224 falta quanto? 180 mais 20 dá 200. 200 mais 24, pronto. Chegou no 224. Então, passou 3 horas mais 20 mais 24. 20 mais 24 totalizam 44 minutos. Essa é a quantidade de tempo que passou.
No gabarito, a gente vai encontrar na letra C, mais de 3 horas e 40 e menos de 3 horas e 50, né? A FEPES sempre pega esse padrão aí, é mais que isso, menos que aquilo, e você vai ter que se adaptar ali, vai ter que tomar cuidado para ver qual é a alternativa que se enquadra. Pessoal, essa questãozinha aí, deu para entender de boa, ficou claro? Bastante conta, né? Posso seguir adiante? Quem cala consente. Pessoal, mais uma vez, eu optei por fazer essa conta utilizando, para resolver esse exercício, utilizando bastante cálculo, já para aproveitar e relembrar como que faz continha de mais, menos, divisão, multiplicação. Esse exercício aqui, ele poderia ter sido resolvido de outras formas, tá? Eu acho que muitas pessoas fariam ele assim, ó. Você vai chegar no 14 e tu vai pegar o 14, né, que é a temperatura que o teu ar-condicionado tá, e vai ir somando 1,5. Vai somar 1,5 até chegar em 26 graus. E cada vez que você soma 1,5, você soma 28 minutos. 28 mais 28 mais 28 mais 28 mais 28. Você vai fazer isso aí 8 vezes, né? Aqui eu fiz 5, teria que fazer mais 3 ainda. Professor, assim vai dar certo também? Vai dar certo. Assim é bonito de fazer? Bonito não é, mas ninguém vai estar lá, né? Para falar se é bonito ou se é feio. Feio é não fazer gol, né? Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Então, se tu acertar a questão, dane-se como você fez, tá? O importante é que você acerte. Inclusive, nem vai demorar muito, né? Se você fizer dessa maneira, acho que vai ser rápido também. Beleza? Vamos para as próximas aqui, então. Uma questãozinha que basicamente, então, mais, menos, divisão, multiplicação, cobrou meio que de tudo aqui, né? Ok. Aqui eu ia explicar a divisão com números inteiros, como que funciona. Espero que vocês consigam ali ter uma boa noção. Se vocês julgarem necessário, eu posso fazer alguns exercícios de divisão. Divisão é a operação mais complicadinha, né? Acho que vocês já devem ter percebido isso. A divisão ali é onde a incidência de erros costuma ser um pouco mais elevada. Tomem bastante cuidado com divisão. Jamais estudem utilizando a calculadora, tá? Isso é um péssimo hábito. No dia a dia, tu tá trabalhando, tá no teu escritório, sei lá o que tu vai fazer, use calculadora à vontade. Estudar para concurso, usar calculadora, o nome disso é autossabotagem. Nunca, jamais, sob hipótese alguma, façam isso. Não estudem com calculadora, a não ser que você não consiga fazer o cálculo. Aí tu pode pegar uma calculadora para tirar a teima, né? Uma coisa bastante importante que os concursos, em geral, costumam cobrar é a capacidade do aluno de converter unidades de medida, centímetro para quilômetro, centímetro para metro, milímetro para centímetro, milímetro para metro, esse tipo de unidades de medida, né? Também com o grama, grama para quilograma, para miligrama, litro para mililitro, aparece bastante, né? E tem outras unidades de medida também, metro quadrado, centímetro quadrado, metro cúbico, quilômetro cúbico. Vocês têm que saber essas unidades de medida. Essa tabela que eu coloquei aqui para vocês é uma tabela que funciona assim, ó. Vamos supor que você queira converter unidades de medida de comprimento. Se você tem unidades de medida de comprimento, significa que você está trabalhando com o nosso querido amigo metro. Sempre que um ser humano aqui no Brasil vai medir um comprimento, você vai utilizar um metro, ou um múltiplo, ou um submúltiplo dele, né? Se eu vou medir um comprimento, então a gente combinou de utilizar um metro. Aí eu vou colocar um M de metro em todo mundo aqui nessa tabelinha. Aí vai aparecer o quilômetro, o centímetro, o milímetro, o metro, né? Que são os mais famosos.
E também tem os primos aqui menos famosos, tipo o decímetro, o decâmetro, o hectômetro. Não costumam muito aparecer, mas se aparecer, está aqui. Eu estou mostrando para vocês que eles existem. E como que funciona para você utilizar essa tabela? Se quiser, né? Não é obrigado. Tem gente que sabe de cabeça, vai da maneira que tu achar melhor. Mas caso você tenha interesse em utilizar essa tabela, ela funciona assim, ó. Cada casinha que você anda para a direita, cada casinha que você anda para a direita, você multiplica por 10. Ao passo que cada casinha que você anda à esquerda, você divide por 10. Como assim, professor? Dá um exemplo. Show, tá aqui, ó. Por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui no metro mesmo, né? Ah, eu quero transformar, sei lá, 3 metros eu quero transformar para decímetro. Show de bola. De metro para decímetro, você vai andar uma casinha para a direita, você vai fazer 3 vezes 10, 3 vezes 10 dá 30. Então, 3 metros são 30 decímetros. Perfeito. Ah, transforma aí para centímetros. Beleza, para transformar para centímetros, eu vou mais uma casinha para a direita. Então, é mais uma multiplicação por 10. Aí virou 300, né? É bem intuitivo, eu acho, para a maioria de nós, que 3 metros são 300 centímetros. São medidas que a gente está, de certa forma, acostumado, né? E se quiser transformar para milímetro, vezes 10 de novo, vai dar 3.000. Né? E para ir para a esquerda não tem mistério, você divide por 10. 3 dividido por 10 dá 0,3. 0,3, caso você queira transformar em hectômetro, vai ficar 0,03. Né? O bom de multiplicar por 10 e de dividir por 10 é que você não precisa fazer conta, né? É só pegar a vírgula e andar para a direita, se você está multiplicando por 10, ou andar para a esquerda, se está dividindo por 10. Ok? Não tem mistério. Uma coisa que eu preciso falar aqui, eu coloquei as principais conversões de unidades de medida aqui nesse slide. Ó. Eu coloquei de metro para centímetro. De metro para centímetro, né? Se você quiser transformar de metro para centímetro, você pode fazer diretamente a multiplicação por 100. Quem tem mais facilidade já deve ter se dado conta disso. De quilômetro para metro, né? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Aí, se você tem uma medida em quilômetro e quer transformar para metro, você multiplica por 1.000. Se você tem metro e quer transformar para quilômetro, aí você divide por 1.000. Quilograma e grama é a mesma ideia. Você multiplica ou divide por 1.000. De quilograma para grama você multiplica, de grama para quilograma você divide por 1.000. Aqui também eu coloquei o nosso glorioso miligrama, que também é por 1.000, né? 1 grama são 1.000 miligramas. Miligrama é bem pititico. E aqui você divide. Perfeito? Essas aqui são as principais. Lembrem-se disso aí. Uma coisa que eu quero que vocês tomem cuidado para nós ir para o próximo exercício aqui, vocês têm que saber isso. Tá, vou falar rapidamente aqui mais algumas coisas importantes. Quando o assunto é metro quadrado e metro cúbico, vocês têm que fazer umas adaptações aqui nessa tabela. Vocês têm que tomar cuidado, pessoal. Lembrem-se, metro quadrado, metro cúbico, vocês vão ter que tomar cuidado, vocês vão ter que ter em mente que é um pouquinho diferente. Se eu estiver trabalhando com metro quadrado, todo mundo aqui vai ficar elevado ao quadrado. Tá? E também vai ter aquele negócio lá de multiplicar para a direita e de dividir para a esquerda. Só que agora, em vez de multiplicar por 10 e dividir por 10, você multiplica por 100 e divide por 100. Perfeito? Vocês têm que saber isso aqui. Quando é metro quadrado, cada casinha é vezes 100 para a direita e dividido por 100 para ir para a esquerda. Tá? Então, tome cuidado. Metro quadrado para centímetro quadrado não é vezes 100.
é vezes 10.000. Muda completamente, tá? Até vou colocar de novo aqui, ó. Se eu tenho uma medida em metro quadrado e quero transformar em centímetro quadrado, né? Sei lá, a minha casa tem 60 metros quadrados. E eu quero transformar isso para centímetro quadrado. Beleza, fica à vontade. Só que você vai ter que multiplicar isso aí por 10.000. De metro quadrado para centímetro quadrado é vezes 10.000. E de centímetro quadrado para metro quadrado é dividido por 10.000. Tá? Por que 10.000? Porque você vai ter que andar 2 casas para a direita, né? E aí você vai ter que multiplicar 2 vezes por 100. Multiplicar 2 vezes por 100 é o mesmo que multiplicar por 10.000. Então, tomem esse cuidado. Ai, professor, eu tô ficando com medo, é muita coisa para eu decorar. Azar. Eu sei que é bastante coisa, mas infelizmente, né, não tenho o que fazer. Engula o choro da mesma forma que eu engoli essa água agora. Que ódio, prof. Eu sei, eu sei. E agora, até que enfim, eu vou chegar numa coisa importante, que é o que a gente vai ver na questão, na próxima questão. Metro cúbico, tá? Não acredito. Vai até que número? Vai até o 10? Não, vai só até o 3. Fiquem tranquilos. Vou colocar um 3 aqui. É o nosso querido cubo, né? Metro cúbico, centímetro cúbico, e por aí vai. Mesma ideia, pessoal. Só que agora, como é metro cúbico, essa tabelinha também funciona, né? Essa tabela aqui é top. Só que aí, em vez de multiplicar por 10 ou por 100, cada casinha você multiplica por 1.000 ou divide por 1.000. É bastante, né? Quem quiser fazer um exemplo, e depois fica um desafio, transformar uma medida em quilômetro cúbico para milímetro cúbico. Vai ficar ridiculamente grande, tá? É muita diferença. Cada casinha você multiplica por 1.000, só para você ter noção. Para ir de metro cúbico para centímetro cúbico, você tem que multiplicar por 1.000.000, né? É até estranho no começo, é uma coisa meio... Parece que está errado, mas não, é isso mesmo, tá? Muda bastante de metro cúbico para centímetro cúbico. Uma das poucas conversões, pessoal, né? Eu acho que a maioria de vocês já deve perceber que eu não posso multiplicar, que eu não tenho como transformar metro para grama, né? Quando a gente é criança, quando eu ensino para o pessoal do ensino fundamental, eles perguntam para mim: prof, como é que transforma metro em litro? Como que transforma litro em grama? Né? Não tem como fazer isso, né? Você não pode transformar uma unidade de medida de comprimento em uma unidade de medida de massa ou de peso, né? Por exemplo, como grama. Mas tem unidades de medida que você consegue transformar, que é o nosso metro cúbico, você consegue transformar para litro. 1 metro para litro, impossível, não tem como. 1 metro cúbico para litro, aí sim, metro cúbico para litro eu consigo transformar. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Beleza? Esse é o conhecimento necessário para fazer a próxima questão. Após tudo isso que eu falei, o que eu quero que vocês entendam agora para a próxima questão é isso. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. O que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é tipo uma caixa d'água, que tem 1 metro de altura, por 1 metro de largura, por 1 metro de comprimento, de profundidade, sei lá, chame da maneira que você quiser. É mais ou menos isso aqui que eu estou desenhando para vocês. Ó. Imaginem uma caixa d'água que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Beleza? Isso aqui é igual a 1 metro cúbico, porque são 3 dimensões e cada dimensão tem 1 metro. Dentro dessa caixa d'água aqui, cabem 1.000 litros. Beleza? É tipo cabe a mesma quantidade de água naquelas piscininhas de plástico lá. Quando a gente é criança, a gente entra para brincar. Beleza? 1 metro cúbico são 1.000 litros. Esse é o conhecimento necessário para a próxima questão, que está falando de uma coisa que a gente vai fazer bastante aí no final da Copa do Mundo, né? Que é comprar barril de cerveja. Durante a Copa, provavelmente.
Um barril de cerveja com capacidade de 1 metro cúbico está cheio, que é meio estranho ter um barril tão grande assim, deve ser numa fábrica, acho que faz sentido. Um barril de cerveja com capacidade de 1 metro cúbico está cheio. Deseja-se engarrafar o conteúdo do barril em garrafas com capacidade de 800 ml cada. Beleza, vou engarrafar em garrafas com 800 ml cada. O menor número de garrafas necessário para a execução dessa tarefa é? Bom, eu tenho 1 metro cúbico de chopp, de cerveja. Se eu tenho 1 metro cúbico de cerveja, significa que eu tenho 1000 litros de cerveja. Esses 1000 litros de cerveja eu vou engarrafar em garrafas de 800 ml. Né? Tu vê que ele estava usando bastante aquela nossa tabela aqui, o nosso poder de converter unidade. Professor, eu vou trabalhar em litros, em ml, eu vou trabalhar em quê? Pouco me importa no que você vai trabalhar. Só tenho uma ressalva a fazer. Sempre, não interessa a unidade que você vai escolher, mas sempre trabalhe com todos os números na mesma unidade de medida. Pode ser tudo em metro cúbico? Pode. Pode ser tudo em litros? Pode. Pode ser tudo em ml? Pode. Você que escolhe, trabalhe na unidade de medida que você quiser, mas essa unidade de medida são para todos os valores envolvidos no cálculo. Você jamais pode misturar. Perfeito. Então aqui, professor, eu acho que eu vou trabalhar com 1 litro, porque 1000 litros aqui é um valor bem interessante, né? Eu vou trabalhar com 1 litro. Metro cúbico eu não gosto muito. Tem problema nenhum. Eu acho também que acabaria trabalhando aqui com litro ou com ml, mas acho que com ml é melhor. Aliás, com litro é melhor. Se eu vou trabalhar tudo com litro, eu vou ter que pegar esses 800 ml que cada garrafa possui de capacidade e transformar para litro. 800 ml, todo mundo concorda que é a mesma coisa que 0,8 litros? Né? Meio litro, 0,5 litros são 500 ml, 0,7 são 700 ml, 0,8 litros são 800, 0,8 litros são 800 ml. Perfeito? Agora já era. Eu tenho tudo em litros. E basta eu dividir, né? Eu vou pegar minha quantidade total de cerveja, 1000 litros, e vou dividir em garrafinhas, tá? A interpretação está em você visualizar o problema. Não é difícil você perceber que alguém vai ter que ficar enchendo essas garrafinhas, dividindo toda a cerveja do barril em garrafas, tá? A interpretação aqui já parece uma divisão automática na tua cabeça, né? Você tem que ter essa capacidade. Eu vou dividir 1000 litros em garrafas de 0,8. Essa é a divisão que você deve fazer. Divisão com vírgula mais uma vez. 0,8. Tem uma casa após a vírgula. Então, o 1000 também vai ter que ter uma casa após a vírgula. 1000,0. Sempre acrescentando zeros, né? Após acrescentar o zero, ficou uma casa após a vírgula em ambos os valores. A vírgula não existe mais. O 0,8, ele virou apenas 8, né? Porque 0,8 é 8, né? 0,8 é a mesma coisa que 8. Então, agora eu tenho 10.000 dividido por 8. Só que eu não vou pegar o 10.000, eu vou pegar apenas o 10, né? Eu vou pegar só o 10 aqui, vou dividir por 8. Eu pego um número que seja suficientemente, né? Que seja igual ou maior, suficientemente igual ou maior ao divisor. Nesse caso aqui, 10 dividido por 8, quantas vezes o 8 cabe no 10? Cabe uma vez. Aí 10 menos 8, sobra 2. Você vai baixar um zero. Sobrou 20 aqui agora. Quantas vezes o 8 cabe no 20? Vamos lá, tabuada do 8. É 8, 16,
24. Opa, 24 passou. Vai ter que ser o 16, que é 8 vezes 2. 8 vezes 2 é 16. 20 menos 16 vai ficar 0,4. Perfeito. Professor, eu já percebi que vai dar 1.200 e uns quebrado. Concordo, né? Vai dar a letra B, maior que 1.200 e menor que 1.300. Mas dá para continuar a conta aqui sem problemas. Olha só, eu vou baixar o próximo zero. Vai ficar 40. Opa, o 40 tem na tabuada do 8. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40 dá 0. Aqui deu 0 e só tem 0 para baixar. Em vez de baixar o 0 aqui, eu posso colocar ele direto lá no quociente, né? Na resposta da divisão. 1.250 é a resposta. Mais uma vez, confirmando a letra B de bola. Eu vou precisar de 1.250 garrafas para engarrafar esses meus 1.000 litros de gole. Pessoal, o ritmo está muito lento, vocês estão mais avançados, posso acelerar? Como é que vocês estão? O que vocês estão achando? Acho Tá que dá bom? para acelerar um pouquinho, professor. Tá, vou acelerar então. Vou acelerar. Aqui eu estou falando de frações. Vamos chegar aqui direto então. Chegou em fração, pessoal. Esse é o tópico, um dos mais importantes, tá? A gente começou um pouquinho atrasado, tá, pessoal? A gente vai ficar um pouquinho a mais. Podem ficar tranquilos. Vai dar para ver bastante coisa ainda. Em um concurso público, 1/6 dos candidatos chega atrasado e não pôde realizar a prova. Se 240 pessoas chegaram no horário, então o número de candidatos que chegou atrasado é... Bom, eu tenho o total de candidatos, 1/6 chegou atrasado. Se 1/6 chegou atrasado, significa que 5/6 chegaram na hora. Se uma parte de 6 se atrasou, significa que 5 partes de 6 não se atrasaram, né? Porque 1 mais 5 dá 6, que é o total. Esses 5/6 aqui equivalem a 240 pessoas. Perfeito? Então, 5 partes... Vou colocar aqui, ó, partes e pessoas. Vocês podem fazer tipo uma regra de 3, ó. 5 partes equivalem a 240 pessoas, que são as pessoas que chegaram no horário, né? 1/6 se atrasou, 5/6 não se atrasaram, chegaram no horário. 240 pessoas chegaram no horário. Então, 5 partes das pessoas chegaram no horário. E quantas pessoas chegaram atrasadas, então? Eu quero saber uma parte é equivalente a quantas pessoas, tá? Essa é uma maneira de resolver esse exercício. Você monta aqui essa proporção e resolve por regra de 3. Esse 5 aqui, ele veio daqui, ó. Esse 1, ele veio daqui. Tá? Uma parte se atrasou e 5 partes chegaram na hora. 240 chegaram na hora. Então, 5 partes equivalem a 240. Uma parte vai equivaler a quanto? Multiplica cruzado, 5 vezes x dá 5x. 1 vezes 240, 240. X é igual a 240 dividido por 5, que dá 48. Perfeito? 48 pessoas chegaram atrasadas. Então, o número de candidatos que chegou atrasado é... Tá? Ele justamente está perguntando quem chegou atrasado. Maior que 47 e menor que 50. Perfeito? Ninguém levantou a mão, ninguém falou nada. Vamos meter ficha, então. Isso aqui eu explico caso seja necessário durante o exercício, tá? São as operações com frações. Soma e subtração com denominadores iguais, soma e subtração com denominadores diferentes. Esse tipo de conta pode aparecer lá no meio do exercício, tá? O mais comum é aparecer multiplicação, regra de 3, mas aqui eu coloquei para ficar bem completo para vocês.
Agora a gente vai chegar em porcentagem. Beleza, vamos direto para o exercício. Se ficar alguma dúvida, eu me aprofundo mais ali na teoria de porcentagem. Um eletrodoméstico é vendido em 10 parcelas mensais de R$ 74,00. 10 parcelas de R$ 74,00. Para pagamento à vista, um desconto de 15% é concedido. 15% de desconto no pagamento à vista, de desconto. Perfeito, faz bastante sentido isso aqui no nosso dia a dia. Logo, o valor do eletrodoméstico quando pago à vista é... Bom, vamos achar o valor do eletrodoméstico aqui quando é parcelado. Eu pago R$ 74,00 por mês, durante 10 meses. Totalizarão, então, R$ 740,00 mensais. Perfeito? Esse é o valor do meu eletrodoméstico. Só que eu tenho 15% de desconto. Como que eu calculo 15%? Pode ser por regra de 3. Tu coloca a porcentagem de um lado, o valor em reais do outro. Eu sei que 100% do meu eletrodoméstico custa 740. Só que eu quero saber o meu desconto, quanto que vai ser. Meu desconto é de 15%. Quantos reais eu vou pagar com desconto de 15%? Esse é o cálculo. Aí você multiplica cruzado, né? X vezes 100, 100x. 15 vezes 740. Vamos ver aqui quanto é que vai dar na minha cola. 15 vezes 740 dá 11.100. 11.100. X é igual a 11.100. Esse 100 que estava multiplicando o x, ele vai passar dividindo, né? Sempre que você divide um número que tem zeros por outro número que tem zeros, você cancela os zeros que são possíveis ser cancelados. Nesse caso aqui, totaliza R$ 111,00 de desconto. Esse é o valor do desconto, não é o valor que você vai pagar. O valor que você vai pagar é 740 menos 111. Perfeito? Você ainda vai ter que fazer esse cálculo aqui. Vai ficar... O zero vai ter que pegar emprestado no 4, né? O 4 vai ficar valendo 3. E o zero fica valendo 10. 10 menos 1, 9. 3 menos 1, 2. 7 menos 1, 6. 629 é o valor que você pagará. Bem no limite ali dos intervalos que você encontra nas alternativas. Tomem cuidado aí para não cometer nenhum erro. Normalmente as respostas vão ficar no intervalo das alternativas, tá? Praticamente sempre. Eu acho que uma vez na minha vida, talvez tenha sido até um erro da questão, eu fiz uma questão da FEPESA que o intervalo, que a resposta era longe dos intervalos que estavam aqui nas alternativas, tá? Normalmente eles ficam próximos. Se você encontrar um número muito longe das alternativas, desconfia que teu cálculo pode estar errado. Não estou dizendo que vai estar, mas pode estar. Na maioria das vezes está. Beleza? Então, o valor que eu vou pagar por esse eletrodoméstico é de R$ 629,00. Let's go. Pessoal, essa questão é semelhante à anterior, tá? Semelhante. Eu acho que eu vou ver se tem alguma coisa mais difícil aqui para trabalhar com vocês. Também tem algo de geometria que eu acho que vai dar tempo de ver ainda hoje. Esse cálculo aqui é um pouquinho mais chato, mas também a porcentagem é só fazer a regra de 3. Tá? Fez a regra de 3 aqui, acabou. Só a conta vai dar um pouquinho mais... Vai ser uma divisão um pouquinho mais complicada, tá? Mas é regra de 3, resolveu ela, acabou. Vai dar uma divisãozinha ali um pouco mais chata. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Vamos fazer essa aqui um pouco mais difícil, que até agora eu tô achando que vocês estão muito inteligentes. Vocês estão conseguindo pegar de boa lá pelo que eu vi. Vamos pegar aqui um exercício um pouquinho mais complicado de porcentagem. Uma fábrica possui 25 máquinas do tipo B.
produzindo cada uma 80 unidades por dia de um certo produto. A mesma fábrica possui também 20 máquinas do tipo A, produzindo cada uma 20 unidades por dia do referido produto. Essas máquinas A aqui são mais fracas, né? Elas produzem menos. Após a fábrica aumentar em 40% o número de máquinas do tipo B e diminuir em 15% o número de máquinas do tipo A, quantas unidades do referido produto serão produzidas por dia? Bom, eu vou pegar as máquinas do tipo E, do tipo B, e vou aumentar 40%, né? Ó, aumentar em 40% o número de máquinas do tipo B. Máquinas do tipo B, eu tenho 25. Então, mais uma vez, ó, porcentagem, eu estou optando por fazer sempre regra de 3, tá? Tem outras maneiras de trabalhar com porcentagem. Normalmente, inclusive, eu não utilizo regra de 3. Mas aqui não tem muito tempo, né? Vamos focar em resolver as questões e, surgindo dúvidas, a gente comenta. 100% das máquinas equivalem a 25 máquinas. 40% das máquinas equivalem a X. Perfeito? Aí eu vou descobrir quanto que um aumento de 40% das máquinas do tipo B acarretará. Lembrando que aqui é do tipo B. O cálculo que eu vou ter que fazer para as máquinas do tipo A é calcular 15% e não vai ser um aumento, né? Vai ser uma redução nas máquinas do tipo A. Nas máquinas do tipo A, eu vou colocar aqui também porcentagem, máquinas, 100% das máquinas equivalem a 20 unidades, 15% das máquinas equivalerá a quantas? 15% equivalerá a quantas máquinas? Beleza? Só resolver essa regra de 3. A primeira vai ficar assim, né? Multipliquei cruzado, 100x é igual a 40 vezes 25. X é igual a 40 vezes 25, você vai fazer 4 vezes 25, que dá 100, e coloca um zero no final, vai dar 1000. Aquele 100 ali você passa dividindo, esse 100 aqui passou dividindo, 2 zeros do 100 cancelam 2 zeros do 1000. Conclusão, primeira resposta aqui é 10. Aqui nós teremos 100x igual a 15 vezes 20, multiplicando cruzado, né? X é igual a 300. Isso. Aquele 100 que estava multiplicando passou dividindo. 2 zeros do 100, cancelam 2 zeros do 300 e ficamos aqui com 3 máquinas. Isso aqui é para reduzir, isso aqui é para aumentar. Beleza. Então, se eu tinha 25 máquinas do tipo B e agora eu vou aumentar para 10, eu vou ficar com 35, né? 25 mais 10, 35 máquinas do tipo B. E as máquinas do tipo A, eu tinha 20 e eu vou ter que reduzir 3. Se eu vou reduzir 3, eu vou ficar com 17. Perfeito? E agora esses valores aí, eu vou retornar lá no enunciado para ter certeza do que ele me perguntou. Tá? Tomem esse cuidado, pessoal. Pessoas que ficam muito tempo sem fazer prova, elas perdem o cuidado de saber o que o enunciado está perguntando, né? Talvez tenha pessoas que façam aqui 35 vezes 17, sei lá, e o valor que der, assinaram as alternativas. Vocês têm que tomar cuidado. O que ele perguntou para nós aqui é o seguinte: quantas unidades do referido produto são produzidas por dia, após a fábrica aumentar 40% o número de máquinas do tipo B e diminuir 15% o número de máquinas do tipo A? Quantas unidades do referido produto serão produzidas? Bom, cada máquina do tipo B produz 80 unidades por dia. Cada uma produz 80 unidades por dia. Então, eu vou ter que pegar o valor das máquinas do tipo B e multiplicar por 80. Caramba, vai dar um número gigante, hein?
E eu vou pegar o número de máquinas do tipo A e multiplicar por 20, né? Porque cada uma delas produz 20 unidades por dia. Se eu tenho 17, cada uma produz 20. Então eu vou ter que executar essas multiplicações. Lembrando que o ponto que eu coloquei ali significa multiplicação, né? 35 vezes 80 dá 2.800. Até achei que ia dar mais. Então, 35 vezes 80 dá 2.800. Mais 17 vezes 20, que vai dar 340. E aí você soma, né? Vai dar 3.140. Se você somar tudo aqui, vai dar 3.140. Ficou bem pertinho das alternativas, mais uma vez. Mais que 3.200, mais que 3.100, desculpa, e menos que 3.200. Perfeito? Uma questão talvez um pouco mais difícil, tá? É o nível de questões que a gente encontra lá na banca FEPES, bastante de porcentagem, de fração, né? Aquela primeira questão que nós fizemos de fração é interessante que vocês mantenham aquilo em mente, de se 1/6 chegou atrasado, 5/6 chegaram na hora, né? Vocês têm que perceber ter esse tipo de conclusão. Ninguém tem dúvida? Vocês já são formados em matemática, será? Fator de aumento, fator de redução. Pessoal, vou falar rapidamente sobre isso aqui, tá? O slide é autoexplicativo, quer dizer. Naquele exercício anterior, inclusive, dava para ter utilizado esse conceito. Eu queria pegar as 25 máquinas do tipo B, né? E aumentar em 40%. Beleza, se tiver mais uma de fração, acho que tem. Eu podia pegar as 25 máquinas do tipo B e multiplicar por 1,40. Para dar um aumento de 40%, você sempre pode fazer esse cálculo. Caso você prefira, não quer, não faça, tá? Fica a teu critério. Se você quiser dar uma redução, lá nas máquinas do tipo A, era para dar uma redução de 15%, né? Você pode pegar o 20, então, e multiplicar por 0,85, porque 100% menos 15% dá 85%, né? Aí tu multiplica por 0,85. Ia dar lá o nosso 17 que a gente encontrou, e aqui daria diretamente o nosso 35. Perfeito. Exercício de fração. Eu passei uma lista para vocês, tá? Aqui eu acabei colocando bastante de porcentagem. De fração. Ficou só essa, né? Vai aparecer frações de uma outra forma também. Aqui nos próximos exercícios, tá? Vai ter uns exercícios ali de razão que aparecem também uma fração de uma outra maneira. Aí a gente vai discutir eles. E lá na lista de exercícios que eu enviei para vocês, também, eu acho que tem uns 20 ou 30 exercícios, surgindo dúvidas, vocês entrem em contato, podem mandar foto, o Marlos ali, pode mandar para o Marlos me encaminha, talvez, e eu consigo ajudar vocês. Beleza, Jaqueline? Qualquer dúvida que aparecer ali, pode mandar lá para o Marlos, ou a gente entra em contato. Tem meu Instagram aqui em cima também, né? Tem meu Instagram e meu Facebook. Facebook eu estou entrando bem pouco ultimamente, mas no Instagram eu entro mais. Olha só, um outro tópico que é interessante para o edital de vocês é esse aqui do diagrama de Venn, tá? Que vocês têm que saber separar cada coisa no seu devido lugar, e é para isso que serve o nosso querido diagrama de Venn. Ele funciona sempre em exercícios que são bem característicos, né? Você sempre vai ter dois tipos de pessoas que fazem isso ou fazem aquilo, e pessoas que fazem as duas coisas ao mesmo tempo.
né? Por exemplo, assim, tem 30 pessoas que são do Inter, 20 que são do Grêmio, e tem 30 que são dos dois times ao mesmo tempo. Não, esse aí não ficou muito legal, né? Porque não tem como ser do Inter e do Grêmio ao mesmo tempo. Mas vocês me entenderam, né? Ou umas pessoas são isso, ou outras pessoas são aquilo, e tem algumas que são os dois ao mesmo tempo. É o que vai acontecer aqui nesse exercício. Olha só, no saguão de um aeroporto, 200 pessoas foram entrevistadas sobre o meio de transporte utilizado para chegar ao aeroporto. Então, 200 pessoas foram entrevistadas. Entre os entrevistados, 80 declararam utilizar ônibus. 46 declararam ter utilizado táxi. Beleza. 80 de ônibus, 46 de táxi. 22 declararam ter utilizado tanto ônibus quanto táxi. 22 vão utilizando ônibus e táxi ao mesmo tempo. Beleza. Então, tomem cuidado, pessoal. Esses exercícios aqui, eles são bem tranquilos, tá? Mas vocês têm que tomar alguns cuidados. Ônibus, 46 vão de táxi. Isso aqui já faz parte da minha interpretação aqui para organizar minhas ideias. Ônibus e táxi. Beleza. Nesses exercícios, vocês têm que fazer 2 círculos. Um círculo para o ônibus e um círculo para o táxi. Pessoal, tem 2 mandamentos para você resolver exercícios de diagrama de Venn. Começa pela interseção, tá? Se você não respeitar os mandamentos, você vai errar. Primeiro mandamento, começa pela interseção. A interseção são as pessoas que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse caso é o 22. Perfeito. Segundo e último mandamento, subtrai a interseção. Você vai fazer 80 menos 22, isso vai dar 58, e você vai fazer 46 menos 22, isso aí vai dar 24. Primeiro mandamento, começa pela interseção. Segundo mandamento, subtrai a interseção dos outros 2 valores. E aí você pode colocar os outros 2 valores aqui. 58 e 24. Sempre, sempre, sempre vai ser assim. Ônibus tem assento ainda ou não? Eu esqueci uma vez, ônibus tinha assento, agora não sei se tem ainda ou não. Tá? Aqui no anunciado tem, né? Vai ficar aí, então. Fazem esses acordos ortográficos aí e nos deixam confusos. Pessoal, reparem que se você olhar para dentro do círculo dos ônibus, você vai ter o 58 e o 22. Somando 58 mais 22, totaliza os 80 que ele falou. Olhem para o círculo do táxi. Dentro do círculo do táxi tem o 22 e o 24. Se você somar 22 com 24, vai dar o 46 que estava lá no enunciado, tá? Por isso que vocês têm que subtrair a interseção, para não cometer equívocos. E agora você vai ver assim, ó, o número de pessoas entrevistadas que não utilizaram nem ônibus nem táxi para chegar ao aeroporto ele quer o pessoal que não usa nada. Isso aí, ele quer o pessoal que não usa nada. Então, peraí. 58 vão de ônibus, 22 vão de ônibus e táxi, 24 vão só de táxi. Isso aí vai totalizar 80, 104 pessoas. 104 pessoas vão com algum transporte desses aí. Ônibus ou táxi, tá? Beleza, mas espera aí, foram entrevistadas 200 pessoas, perfeito. Dessas 200 pessoas, 104 usam ônibus ou táxi. As outras 96, não. Ou elas vão de carro, ou vão de a pé, ou vão de bicicleta, ou vão a cavalo, não me interessa. Mas elas não vão nem de ônibus ou nem de táxi. Então é maior do que 95 e menor do que 100. Alternativa correta, tá? Fiquem atentos ao que é perguntado. Muita gente talvez assinalasse letra E, maior do que 100, porque tem 104 pessoas que vão de ônibus ou de táxi. Porém, a resposta correta é 96, que não vão nem de ônibus nem de táxi.
Ok? Exercícios de razão. A FEPED adora esses exercícios aqui de razão. Olha só. Também é uma fração, tá? Também tem a ver com fração. Aqui tem a fração 2/5, ó. 2/5. Bom, olha só. Um armário está cheio de copos de vidro e copos de cristal. Sabe-se que a razão entre o número de copos de vidro e o número de copos de cristal é 2/5. A cada 2 copos de vidro, tem 5 copos de cristal. Tá? É isso que significa isso aí. A razão entre copos de vidro e copos de cristal significa a quantidade de copos de vidro dividido pela quantidade de copos de cristal. Isso aí é a mesma coisa que 2 dividido por 5. Tá? Eu até vou escrever aqui, ó. Copos de vidro dividido por copos de cristal é a mesma coisa que a fração 2 dividido por 5, tá? Esses 2 pontinhos que tem aqui no enunciado significa divisão. Ainda, o número de copos de cristal excede o número de copos de vidro em 24. Ah, tem 24 copos de cristal a mais do que copos de vidro, entendi. Então, olha só a conta que você deve montar. Vou deixar os copos de vidro em cima, e os copos de cristal, eu sei que tem a quantidade igual aos de vidro, mais 24. E aí você vai igualar isso a 2/5. Perfeito? Ó, quantidade de copos de vidro dividido pelos de cristal. Só que os de cristal, ele falou para mim, ó, é igual aos de vidro e mais 24. Excede em 24. Então, tem a mesma quantidade aqui de vidro e mais 24, que excedeu. Beleza? É assim que você deve montar esses cálculos aqui. Sempre assim. Pessoal, montou isso aqui? Multiplica cruzado. Sempre. Depois que montar, já cai multiplicando cruzado. 5 vezes V, 5V. Estou usando V por causa que é copo de vidro, tá? 2 vezes V mais 24. Vocês têm que tomar cuidado que o V mais 24, ele vai ficar meio que entre parênteses aqui, antes de vocês multiplicar. Aí fica assim, ó, 5V é igual a 2 vezes V, 2V, 2 vezes 24, 48. Beleza? É assim que funciona. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá, pessoal? Aquelas equações que você tem que isolar o x. Quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro. Só que nesse caso é o V de vidro. Quem tem V para um lado, quem não tem V vai para o outro. Aqui então vai ficar 5V menos 2V é igual a 48. Pessoal, 5V menos 2V é a mesma coisa que 5 laranjas menos 2 laranjas. Sobram 3 laranjas. Só que nesse caso aqui é V. Mesma coisa, tá? Para finalizar, igual na sua regra de 3. O número que está junto com a letra, nesse caso aqui o 3, vai passar dividindo. 48 dividido por 3 dá 16. Perfeito. Eu descobri que o V de vidro é 16. Tá? Então eu tenho 16 copos de vidro. Qual era a pergunta? Logo, o número total de copos no armário é... Ah, ele quer o total? Bem simples. Se ele quer o total, eu tenho 16 de vidro mais os de cristal. Os de cristal são 16 mais 24, porque excede em 24. 16 com 24 dá 40. 40 com 16 vai dar 56 copos no total. Maior que 55 e menor do que 60. Perfeito? Essa aqui é a continha talvez um pouco mais complicadinha que apareceu até agora. Pessoal, para quem é um pouco mais habilidoso ou preguiçoso, talvez, dá para resolver de um jeito mais rápido esse tipo de conta aqui, tá? Sempre que o cara passar para você a razão entre duas coisas, né? Nesse caso, de 2/5, ó, a razão é de 2/5. Qual que é a diferença? Ó, tu pode fazer esse cálculo mental. 5 menos 2. 3. Beleza. 2/5, 5 menos 2 dá 3. Show de bola. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar
se a diferença entre 5 e 2 é 3, e a diferença entre copo de vidro e cristal é 24, cara, é só você fazer 24 dividido por 3, que dá 8. Tá? E esse 8 vai multiplicar o 2 para saber a quantidade de vidro, e vai multiplicar por 5 para saber a quantidade de copo de cristal. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 5, 40. 40 mais 16 dá os 56 que nós tínhamos encontrado, né? Então, essa é a maneira mais rápida de você fazer. É só fazer assim, ó, 5 menos 2, 3. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 5, 40. Né? Tu consegue resolver em 10 segundos, se você pegar esse macete que eu resolvi aqui em vermelho. Não sei se ficou claro aí para vocês como é que funciona esse macete aí que eu fiz em red. Deixa eu ver o que eu mais tenho aqui. Esse aqui também é bem parecido, tá? Esse exercício aqui vocês podem resolver semelhante ao exercício anterior. Essa aqui já é um pouquinho mais complicado. É um dos exercícios mais difíceizinhos, digamos assim. Tem regra de 3 ainda para ver. Como eu disse, o tempo é curto, né, pessoal? Deixa eu ver. Esse exercício aqui é meio complicado, tá? Os outros lá da lista lá também vai ter alguns complicadinhos. Vocês podem mandar as dúvidas ao longo dos dias aí que eu vou ajudando vocês. Talvez esse aqui seja interessante nós fazer aqui para arrematar a nossa aula. Presta atenção, pessoal, nesse exercício aqui, depois, ó, tchau, ok? 2 pessoas juntas pintariam uma casa em 8 dias. Beleza. 2 pessoas juntas pintam a casa em 8 dias. Perfeito. Cara, para ajudar na interpretação, coloca assim, ó, Pedro e Paulo pintam em 8 dias. A primeira pessoa sozinha pintaria em 20 dias. Esse aqui tem tudo a ver com fração, tá? Jaqueline, que tinha pedido antes, aqui, ó, veio uma especial para ti, para fechar com chave de ouro. A primeira sozinha pintaria em 20 dias. A primeira aqui eu estou chamando que é o Pedro, né? Pessoal, eu coloquei nomes aleatórios aqui, tá? Só para ajudar a gente a se colocar dentro da situação, para visualizar melhor o que está acontecendo. Vou colocar aqui, ó, Pedro levaria 20 dias para pintar sozinho. Claro, né? Em 2 pinta em 8 dias. O Pedro sozinho leva 20 dias. Perfeito. Em quanto tempo a segunda pessoa pintaria a casa sozinha? Entendi. Ele quer saber quanto tempo Paulo levaria. Paulo levaria quantos dias? Beleza. Cara, olha só como que é a ideia dessas questões aqui. Eu não sei se vocês estudam para concurso há um certo tempo ou não. Tem umas questões clássicas que são chamadas de questões de torneira. Isso aqui é igual às questões de torneira. Uma torneira enche em tanto tempo, as 2 torneiras enchem em outro tanto tempo. A segunda torneira vai encher em quanto tempo? É a mesma coisa. A ideia aqui é o seguinte: se o Pedro leva 20 dias para pintar essa casa sozinho, ó, eu vou começar por aqui, pessoal. Me acompanhem, senão vocês vão se perder. Pedro leva 20 dias para pintar a casa sozinho. Então, a cada dia, Pedro pinta 1/20. 1 sobre 20. Uma parte de 20, né? Pensa assim, ó. Se o Pedro demora 20 dias para pintar uma casa, significa, né? A gente pode ter uma coisa mais ou menos assim em mente. Ele divide a casa em 20 partes iguais e a cada dia pinta uma parte. Um dia pinta uma parte de 20. 2 dias ele pinta 2 de 20. 3 dias ele pinta 3 de 20.
20 dias, ele pinta 20 partes de 20. E aí acabou de pintar a casa. Perfeito. Logo, em 8 dias, Pedro pinta 8 partes de 20, né? Sempre a quantidade de 20 é a quantidade de partes. Em 8 dias, ele pinta 8 partes de 20. Verdade, é uma parte por dia. 8 dias, 8 partes. Perfeito. Olha só o que a gente acabou de descobrir. Praticamente acabou o exercício. Em 8 dias, o Pedro pintou 8 partes de um total de 20. Só que em 8 dias, o serviço acabou. Vocês entenderam? Em 8 dias, o Pedro pinta 8 partes de 20. Em 8 dias, o serviço acabou. Está escrito na tua cara, aqui no enunciado, ó. As duas pessoas juntas pintam uma casa em 8 dias. Tá, mas espera aí. Significa que Paulo pintou as outras 12 partes. Que 12 partes, professor? Não entendi nada. Olha só, se o Pedro pintou 8 e no total tem 20, 20 menos 8 dá 12. E se eles acabaram o serviço, o Pedro pintou 8, o Paulo teve que pintar as outras 12, para dar 20 no total. Beleza. Agora é só fazer uma regra de 3 e acabou. Vou colocar aqui, ó, dias, partes. O Paulo pinta 12 partes em 8 dias. Né? Porque em 8 dias eles acabam o serviço. Pedro pintou 8, Paulo pintou 12. Então, ele pinta 12 partes em 8 dias. Em quantos dias ele vai pintar o total sozinho, né? Porque eu quero saber quanto que ele vai trabalhar, em quanto tempo ele vai levar para pintar a casa sozinho, né? E a casa sozinho, ele vai ter que pintar as 20 partes. Resolvendo essa regra de 3 aqui, já era. 12 vezes x é igual a 20 vezes 8. X é igual a 20 vezes 8 dá 160. 160 dividido por 12. 160 dividido por 12. Dá 13,3. Dá 13 e uns quebrado, né? Vai ficar dando 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então são 13 dias e uns quebrado. É mais que 13 e menos que 14. Pessoal, por hoje era isso, tá? Esse exercício aqui que a gente fez no final, ele não é fácil, tá? Ele é um exercício mais complicado. Eu deixei para o final de propósito. Os exercícios anteriores, eu acredito que vai cair bastante semelhante a esse. Esse tem chance de cair. Esse aqui tem muita chance de cair. Esse exercício aqui de uma loja de jardins, o exercício dos copos no armário, muita chance. Esse exercício tem muita chance, né? Um trecho da estrada. Os exercícios de porcentagem e diagrama de Venn tem bastante chance. Aquele último também tem chance, mas eu acredito que um pouco menos. Perfeito? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me procurar, meus contatos estão ali nos slides. Eu mandei bastante questões para vocês fazerem, que é para vocês irem praticando mesmo, tá? E sempre que precisarem de ajuda, contem comigo. Vocês têm alguma coisa que querem pedir, pessoal? Tentaram fazer alguma coisa aí? Ou se quiserem fazer mais alguma questão que vocês estão com dúvida, podem pedir. Se não, até a próxima. Beleza? Top.
Beleza, valeu, obrigado. Pessoal, bons estudos, tá? Eu sei que não é fácil aí a vida de quem está estudando para concurso, é complicado, ter que conciliar tudo, né? Ainda mais nesses momentos políticos, show de bola que nós estamos passando, né? Para o cara ficar bem tranquilo aí. Precisando de ajuda, me procurem, tá? O professor Marlos também é um cara incrivelmente competente, ainda bem que eu conheci ele ajuda todo mundo, inclusive a mim, né? É um cara aí que totalmente capaz. Beleza? Precisando de ajuda, entre em contato, pessoal. A gente está aqui para ajudar vocês. Lembrem-se que vocês têm que fazer o total, o máximo que vocês puderem agora. Depois não adianta chorar. Deem o máximo de vocês agora. Perfeito? Valeu, então, pessoal. Boa noite. Até mais. Bons estudos. Tchau, tchau. Valeu. Boa sexta. Até.